No passado, duas coisas eram diferentes. A maioria dos alunos aprendia a velha lógica. Todos pensavam, liam, escreviam e argumentavam muito melhor do que hoje. É hora de voltar atrás e recuperar o que perdemos no caminho. Bem-vindos, pessoal, ao projeto Deburrare, projeto cujo fim é desemburrecer, como o nome sugere aí, em latim. E o primeiro livro que eu gostaria de falar, que ensina uma arte tão fundamental para o pensamento ordenado, para a filosofia, para encontrar a verdade, que é a lógica. E especificamente, como o livro vai argumentar em favor, a lógica socrática, ou lógica antiga, né? E por que começar pela lógica? Primeiro, como o trecho do começo do vídeo aí, o autor, pelo menos, acredita que a lógica antiga ela é melhor para estruturar o pensamento. E ele vai dar bons argumentos para isso na introdução do livro. Esse vídeo será especificamente focado na introdução do livro. Por quê? Porque na introdução, além dele apresentar os argumentos em prol de estudar a velha lógica e especificamente essa lógica socrática, ele também introduz alguns conceitos filosóficos básicos, porém muito importantes para entendermos o panorama filosófico de hoje. E não só o panorama filosófico, como também ele infere ali algumas consequências dessas mudanças que nós vamos falar mais pra frente, mas estou me adiantando. Eu queria dedicar esse vídeo ao meu amigo Matheus, que me deu de presente o Liceu, do professor Luca Almeida, e justamente por causa desse presente e do fato de eu estar desempregado, eu decidi começar esse projeto de Burrari, certo? Então, vamos lá. Esse capítulo introdutório do livro é dividido em 4 sessões ao longo de mais ou menos 50 páginas, certo? Na primeira sessão, ele vai tentar justificar o estudo da lógica. O primeiro argumento que ele dá, e talvez o mais fundamental, é que a lógica ordena e classifica o pensamento. E, claro, pensar de uma maneira ordenada é melhor do que pensar de forma desordenada. Ele vai listar, no total, 13 razões. Mas eu destaquei aqui a razão verdade, a 13ª, a última que ele cita, porque ele afirma que a verdade vale a pena conhecê-la apenas por ela ser verdade. Então, ele já se defende aqui de um possível argumento de que a lógica seria imprática, por isso inútil. Então, aqui entra aquele conteúdo filosófico que eu citei. Ele vai fazer uma distinção, ou melhor, ele vai citar uma distinção que Aristóteles fez entre 3 tipos de ciência: a ciência produtiva, a ciência prática e a ciência teórica. E esse eu acho que é o real valor desse livro. Isso vai se repetir ao longo dele todo. Que é, além de falar do tema da lógica clássica, ele consegue introduzir, exemplificar e justificar com filosofia, e filosofia clássica, que é, dentro dessa nossa bolha católica aqui, que é aquilo que mais se fala, né? Então aqui é uma excelente, se você é um burraldo como eu, um ignorante, está tentando desemburrecer, esse texto aqui ele faz algumas distinções que vão facilitar muito o seu entendimento, além, claro, de prometer o domínio dessa ciência, ou dessa arte. Bom, mas vamos às 3 ciências, certo? A primeira ciência, que é a ciência produtiva, é aquela que tem como fim melhorar. A ciência produtiva, a primeira, ela tem como objetivo saber sobre o mundo para mudá-lo e melhorá-lo. Como fazer borracha, estrada, tá nos exemplos aqui. O que hoje nós chamamos de tecnologia. Então ela tem seu lugar, claro. O segundo tipo de ciência, que ele chamou de ciências práticas, tem como objetivo melhorar nossa vida. Ele cita como exemplo aqui a ética, política, economia, canto e surf. Surf me parece um pouco fora de lugar. Por último, as ciências teóricas. A razão de praticar é desinteressada. O fim dela é a verdade pura. Aqui ele vai citar como exemplo de ciência teórica a física, a biologia, a matemática, a astronomia e filosofia. E também, claro, a lógica. Aqui, na segunda sessão, que é destinada aos professores, ele vai vender o peixe do livro aqui, certo? Falar por que... Primeiro, ele justifica que estudar lógica é bom. Aqui ele vai justificar por que esse livro é bom. Essa sessão não é tão importante assim para nós. O conteúdo é ótimo. Mas eu queria destacar especificamente a parte em que ele introduz aqui os fundamentos filosóficos assumidos por essa lógica clássica. E aqui o caldo engrossa. Aqui começa a ficar bom. A filosofia não é apenas uma aplicação da lógica. A lógica também tem fundamentos filosóficos.
A lógica nem sempre é filosoficamente neutra. Diferentes tipos de lógica às vezes implicam ou pressupõem importantes posições filosóficas diferentes. A filosofia deste livro é o realismo aristotélico. Ele ousa assumir uma posição filosófica em questões controversas como verdade, certeza e universais, e a propósito, ele afirma todos três. Ele vai elaborar melhor esses princípios filosóficos presumidos pela lógica socrática na seção 3, que é o caldo. Aqui é a melhor parte desse livro, desse capítulo. Aqui ele vai explicar que a nova lógica, a lógica simbólica, que provavelmente é aquela que se estuda. Provavelmente não, que com certeza eu passei por essa porra. A lógica que se estuda em cursos de exatas, em engenharias e computação, especialmente computação. Ela de fato, essa lógica simbólica nova, ela de fato ela é melhor para descrever argumentos complexos e para aplicações matemáticas, e, enfim. Porém, ela, ela presume também certos aspectos filosóficos que se contrapõem aos presumidos por essa lógica. E aqui ele vai dizer que esses pressupostos são, primeiro, o realismo epistemológico e o realismo metafísico. Bom, o realismo epistemológico é definido aqui por ele como a crença de que o objeto da razão humana é a realidade em si, certo? Ou seja, quando eu olho para algo na realidade, é possível que eu o conheça, de fato. O que se separa do que os filósofos iluministas, como Hume e Kant, porque eles acreditam que o objeto da mente humana não é a realidade, mas sim as impressões que a realidade causa em nós. Ele cita aqui uma analogia. É como se o realismo epistemológico entendesse que nós conhecemos o objeto de fato, mas o idealismo epistemológico acredita que nós conhecemos impressões, fotos das coisas da realidade. E como só temos acesso às fotos da realidade e a foto não é a coisa, o Griffith dá o nome aqui de ceticismo para esse posicionamento. Essa incerteza em relação à nossa capacidade de fato conhecer a realidade. E aqui, mais adiante, ele diz que o Hume ele distinguiu dois tipos de proposições que expressam essas ideias: as questões de fato e as relações de ideias. Essas relações de ideias, e que ele vai dizer que o Kant chamou depois, posteriormente, de proposições analíticas, são tautologias. Por exemplo, quando eu falo que um triângulo tem três lados, isso é uma relação de ideias, ou uma proposição analítica, porque a definição do triângulo é que ele tenha três lados. Então, quando eu falo isso, isso é verdade mesmo, isso é real. Porém, existem também o que ele chamou de as questões de fato, e que o Kant chamou de proposições sintéticas. As proposições sintéticas, elas acontecem quando você faz um juízo sobre algo, quando você acrescenta uma informação sobre aquilo. Por exemplo, quando você fala que homens são mortais, esse tipo de afirmação, homens são mortais, a água é transparente, mulher não tem pau. O Hume e o Kant acreditam que essas coisas só podem ser averiguadas por experiências sensíveis. E como existe essa distância entre a realidade e o que nós sabemos dela, todas essas afirmações são particulares e não universais. Nós não percebemos universais. Para eles, essas coisas, homem é mortal, você não pode afirmar ela com certeza, mas seria uma afirmação ingênua. Portanto, o que se conclui é que acerca da realidade, você não pode fazer deduções. E aqui cabe a distinção, tá? Dedução não é o que na linguagem comum é o que eu acho que eu deduzo. Deduzo que tomar cerveja pra caralho dá ressaca. Não é isso. Dedução é quando, partindo de universais, partindo de premissas universais, você consegue afirmar algo sobre o particular. Por exemplo que ele cita aqui, a exaustão. Homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Isso não pode ser feito. Esse tipo de dedução, esse raciocínio dedutivo não pode ser feito segundo Hume e Kant para essas questões de fato. Tudo que você pode fazer é uma indução. O que é uma indução? É a probabilidade. Eu observei centenas de homens, todos os homens que eu observei são mortais, Sócrates é um mortal, portanto, é provável, talvez, Sócrates seja de fato mortal. O realismo metafísico, que ele diz que, ele acredita, que a realidade ela é inteligível e ordenada. Significa o quê? Quando você olha para um cachorro e para um ser humano, e dali você diz que o cachorro, ambos são animais, mas o cachorro é um animal irracional, um animal instintivo, e o homem ele é um animal racional, você descobriu algo de fato da realidade. E não que você teve uma impressão sensível ou mesmo que você impôs a uma realidade caótica, aleatória, esses atributos, certo?
Ou seja, as categorias que nós abstraímos da realidade, elas são verdadeiras. Isso é o que presume o realismo metafísico. E o oposto disso é o que por aí é o tal do nominalismo de Ockham, né? Que essas coisas são apenas nomes e que elas não de fato são coisas da realidade. E aqui eu queria fazer aqui uma observação minha particular. Certa vez o Rasta, em alguma live do Produções Productions, creio que ele estava até referenciando o Olavo quando ele disse isso. Ele disse que é muito comum que pessoas hoje reproduzam pensamentos de pensadores que eles sequer sabem o nome. Isso é curioso, cara. Porque conversando com amigos próximos e debatendo na internet, já perdi bastante tempo com isso. Isso é verdade, cara. Muita gente reproduz esse tipo de pensamento de Hume, Kant, enfim, sem saber, sem nunca ter estudado isso de fato. Isso nunca foi uma questão na cabeça da pessoa, mas ela reproduz esse tipo de pensamento. E as consequências dessa reprodução inconsciente dessas ideias reverbera aí. É aquilo que o próprio Rasta disse, que a maior parte das pessoas ainda está vivendo das ideias de um monte de homem morto há 3 séculos, sem nem ter ciência disso. E esse posicionamento inconsciente vai contra o próprio senso comum, ou seja, essas ideias desses caras foram tão fortes e são tão propagadas que elas conseguiram derrotar o senso comum. Bom, e depois desse mergulho, dessas questões filosóficas, ele volta a tratar puramente de lógica, certo? Não que ele deixe de tratar ao longo do texto. Leia o texto, tá? O que eu fiz aqui é um resumo do que me chamou a atenção, mas ele volta a tratar, então, da lógica simbólica e ele a exemplifica, ele a descreve, certo? Como ela tem essa distância da realidade, dentro da lógica simbólica, é possível eu fazer a afirmação do tipo: se a grama é verde, ou seja, isso tem um valor verdade por si, então eu sou azul. Porque não existe essa verificação com a realidade. Então eu posso, inclusive, pegar uma premissa falsa, mas dar o valor verdade para ela. Eu posso dizer, se a grama é roxa, então eu sou um homem. Entende o que eu quero dizer? Depois disso tudo, certo? E ele, inclusive, acusa essa lógica simbólica de gerar uma ética utilitarista. E aí ele vai fazer algumas inferências, assim, das consequências desse tipo de coisa no mundo moderno. O Peter Griffith é um intelectual católico, afinal. E aqui ele faz algumas acusações que me parecem bastante razoáveis. E aqui ele vai nos apresentar os conceitos lá de Aristóteles, os 3 movimentos da mente, né? Apreensão, juízo, raciocínio. O primeiro ato seria simples apreensão. É você olhar para algo e conceber ele. Homem, maçã, ventilador, enfim. O segundo seria o julgamento. É quando você faz acrescenta informação àquilo. Você julga aquilo, os atributos daquilo. Por exemplo, homem é mortal, maçãs vêm de macieiras. E o terceiro, por último, o terceiro ato, ele é o raciocínio. Que é homem é mortal. Até aí, segundo ato. Aristóteles é um homem. Segundo, fez esse caminho 2 vezes, apreensão e julgamento. O terceiro é Aristóteles, portanto, é mortal. Se homem é mortal e Aristóteles é homem, Aristóteles é mortal. Esse é o resumo que ele dá. E ele resume de forma bem eficiente esses 3 atos da mente, que é um assunto mais complexo, evidentemente. E aqui ele vai se voltar à lógica de um bom argumento, descrever o que é um bom argumento segundo a lógica. O argumento ele tem que ter os termos, as premissas e as conclusões, certo? E como você julga esse tripé que deve se dar em um argumento? O primeiro são os termos. Eles devem ser inequívocos, ou seja, muito bem esclarecidos, né? Eu não posso estar falando de justiça, alguém discutindo justiça, se a pessoa tem uma concepção de justiça diferente, ou seja, nós estamos usando a mesma palavrinha, mas apontando para coisas diferentes na realidade. A segunda é que as premissas devem ser verdadeiras. Quando eu afirmo que homem é mortal, ela tem que ser verificada na realidade. A terceira é o raciocínio, ou seja, a conclusão. O raciocínio ele tem que ser logicamente válido. Por exemplo, se eu afirmar que avestruz tem 2 pés, isso é verdade. Eu tenho 2 pés, isso também é verdade. Logo, eu sou um avestruz, isso é logicamente consistente, mas é inválido, porque a conclusão não segue da premissa. Isso tudo parece muito óbvio, intuitivo, porém, é muito comum
como eu já participei de uma porrada de discussão inútil na internet, é muito comum as pessoas não entenderem esses três pilares básicos de um bom argumento. E na maior parte das vezes eles não passam nem da primeira verificação, da investigação acerca dos termos usados. Você vê qualquer debate de podcast aí, sei lá, os gordões de refutação contra os comunistas, diversas das vezes o debatedor A se refere a um objeto da realidade e dá o nome X, mas o entendimento sobre esse termo para o adversário é completamente diferente. Isso segura muito debate. Talvez não, com certeza. Essa é a razão porque os debates não progridem tanto. Porque as pessoas não esclarecem, muitos deles, né, não esclarecem os termos utilizados. E quando um dos debatedores se propõe a fazer isso, a esclarecer os termos, ou mesmo investigar alguma premissa mais profundamente, isso fica chato para o espectador. Porque o espectador de debate, ele quer ver tretinha, lacração, corte, essas coisas. E por fim aqui, ele vai nos dar uma tabela de investigação de um argumento. E como esse livro ele é extremamente didático, você vai ver aqui que ele tem tabelas e exercícios e por aí vai. Tudo que ele diz aqui é dito e redito e repassado diversas vezes para fixar. E isso apenas na introdução, tá? E esse padrão de falar de lógica, ensinar lógica, mas ao mesmo tempo introduzindo conceitos filosóficos importantes de uma maneira didática, paciente, repetitiva nesse caso aqui é bom, se repete por todo o livro, tá? Eu me reservei a falar apenas na introdução, porque como vocês viram, que ele tem bastante conteúdo já na introdução, e conteúdos muito relevantes, é um conteúdo bastante denso mesmo. E eu aqui só arranhei a superfície, tá? Posso ter falhado em explicar algum ponto, pode ter ficado menos do que claro, é porque é a primeira vez que eu gravo alguma coisa e olhar para a câmera e ter que pensar e ficar de olho ali nos sinaizinhos de áudio, para mim é muito novo isso. Mas com a prática aperfeiçoa e eu espero que com o tempo isso melhore, certo? Recomendo, então, Lógica Socrática, do Peter Crift. Excelente livro, excelente. Eu talvez trate dos capítulos futuros, mas eu preciso de tempo para fazer uma síntese mais ordenada. Fazer isso aqui já foi um parto do caralho. Tenho certeza que eu vou assistir na hora de editar, eu vou me arrepender de um monte de coisa que eu falei errado. Vou me lembrar de coisas que eu deixei de falar. Então agradeço se você viu até aqui. Não sei quanto tempo esse vídeo terá, porque tem vários pedaços gravados aqui. Eu agradeço a vocês. Sigam aqui embaixo no Instagram e o Twitter, se quiserem me contatar. Se inscrevam, compartilhem aí e em breve terá outro vídeo. E o próximo livro será Abolição do Homem, do Lewis. Esse aqui vou tratar dele completo. Eu comprei esse livro há bastante tempo, mas eu não. Ele se perdeu na estante ali. Ele é muito pequenininho. E se perdeu lá no meio, eu esqueci dele, eu reencontrei. E vou ler ele e fazer essa review, não sei, sobre ele também. E, claro, em breve, assim que eu tiver uma forma mais sintetizada da lógica socrática aqui, do livro Lógica Socrática, eu também farei uma série sobre ele. E, entre outros projetos aí que estão na descrição do canal, tem alguns projetos que eu me proponho a fazer. E, conforme for passando o tempo aí, já que eu estou desempregado e tenho tempo, eu vou produzir aí para ver no que vai dar, certo? Agradeço a audiência de vocês. Se quiserem comprar o livro na Amazon, tá aqui embaixo no link. É isso. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Salve Maria.